Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A reflexão para essa semana diz: o coração que ama todos com amor sem limites. Ama mesmo aqueles que o rejeitam até o condenam. Não basta ter um coração como todo ser vivo, mas é preciso ser coração. Vivemos num mundo onde para muitos falta um coração que os ame. Nesse momento que nós estamos vivendo, todas essas mudanças aí na nossa rotina, na nossa vida, na nossa família, né? É o momento de olhar com os outros olhos para as pessoas que nos rodeiam, os nossos familiares, os nossos amigos, né? E não amar, né? Não ter um coração como todo ser vivo, mas sim ser coração, ok? Nosso conteúdo essa semana é o capítulo 8, que fala sobre a independência das 13 colônias. No livro, página 158 a página 177. A independência das 13 colônias é uma prova do alcance das ideias iluministas. O avanço das ideias iluministas foi marcado por acontecimentos políticos que tiveram grande alcance e foram a base de sociedades contemporâneas, que acabou mudando significativamente e definitivamente o cenário político do Ocidente. A independência das 13 colônias também é conhecido como Revolução Americana e é uma prova, né, de que essas ideias iluministas têm grande alcance, porque vai construir aí a primeira nação livre nas Américas, que tem por base o ideal burguês de liberdade, que era característica do iluminismo. Para entender essa Revolução Americana, a gente precisa compreender um pouquinho, né? Voltar um pouco atrás, digamos assim, e tentar, né, entender como que é essa emancipação dessa colônia, né? Como era a colônia em relação à sua metrópole? Como que era o passado colonial desse território? Para daí a gente entender, né, como que acontece a independência em si. Seria como se a gente fosse buscar as origens, né? E um detalhe pensando nessa origem, que a colonização das 13 colônias foi diferente da colonização realizada nas colônias ibéricas. Por exemplo, o Brasil, que foi uma colônia ibérica, né, porque foi colônia portuguesa, e boa parte aí da América do Sul, que foi colônia espanhola, né. Então, essas 13 colônias, elas foram totalmente diferentes, ou boa parte delas, né, diferentes dessa colonização aqui da América do Sul. Como que surge isso, né? Da onde apareceram essas pessoas que colonizaram? Se é diferente da colonização ibérica, da onde vem? Como que surge essa ideia dessa colonização, então? A Europa está passando por perseguições políticas e religiosas. E nessa perseguição religiosa, digamos assim, lá na reforma religiosa, surgem os puritanos. E são esses puritanos que acabam deixando a Inglaterra em busca de um novo lugar para viver. Os puritanos, eles também tinham, de certa forma, uma base calvinista. E segundo o calvinismo, as pessoas, elas nascem predestinadas, né? Então, para eles foram predestinados, né, a chegar num lugar próspero, a conseguir prosperidade e assim por diante. Tá? Então, eles são baseados nessa ideia, rumo à colônia americana, em busca então da liberdade religiosa e econômica, e livrando-se dessa forma do controle do rei Carlos I. A colonização, ela se deu por iniciativa da própria coroa inglesa, que deu a concessão a 2 companhias de comércio privadas para organizar essa vinda desses ingleses aqui para a América do Norte. Tá?
Eles foram responsáveis, então, essas duas companhias de comércio, pela colonização. Essa ocupação se estendeu às terras dos nativos e se estabeleceu, então, por meio das chamadas 13 colônias. Essas 13 colônias, lembrando de novo, né, elas são diferentes das colônias ibéricas, tá? Porque as 13 colônias, a gente pode dividir elas em colônias do norte e colônias do sul. E teriam as colônias do centro aí. As colônias do centro, elas tinham um pouquinho de prática do sul, um pouquinho de prática do norte, tá? As colônias do norte. Aí a prof colocou, elas são colônias de povoamento, enquanto que as colônias do sul são colônias de exploração. As colônias do norte, elas têm tendências autônomas em relação à Inglaterra e elas mantinham relações com a Inglaterra e outros países, relações comerciais. As colônias do sul, não. Elas têm um sistema de plantation, que são grandes propriedades monocultoras, e elas usam mão de obra escrava. E elas mantêm estreitos laços com a metrópole. Então, aí tem um exemplo, né? Quando o prof falou lá no comecinho, a colonização é diferente da colonização ibérica. Essas colônias do sul, elas têm características semelhantes à colonização ibérica. Por quê? Porque elas são colônias de exploração. E a América do Sul também é colônia de exploração, tá? Então, as colônias do norte, elas são pequenas e médias propriedades. Eles já praticam a manufatura. Lá existia policultura e não monocultura, várias culturas, e a mão de obra é livre. Colônias do sul, então, são grandes latifúndios, são monocultores, tá? É um latifúndio agroexportador e tem trabalho escravo. Então, se fosse ver lá, há uma diferença entre as colônias do norte e as colônias do sul. Colônias do norte, mão de obra livre, e colônias do sul, mão de obra escrava. Tá? Essas colônias, elas mantinham o que se chamava como um comércio triangular, que envolvia então as colônias inglesas, as Antilhas e a África, que no mapa a gente consegue ver as colônias inglesas aqui do norte, né? As Antilhas e aqui que seria a África. Então, aqui pela sequência das flechinhas, né? Ó, as colônias do norte e do centro, elas vão vender rum para a África fornece escravos e ouro para a região das Antilhas, as Antilhas vendem melado e ouro para as colônias do norte e compra das colônias do norte roupas e alimentos. Esse era um tipo de comércio que não tinha interferência da coroa inglesa, tá? Eles praticavam aí entre eles sem um controle rígido aí da coroa inglesa. Porém, essa liberdade que existia na colônia, ela acaba ganhando limites, tá? Os ingleses se envolveram com a Guerra dos 7 Anos contra a França. Eles saem vitoriosos dessa guerra, porém com dívidas, né? Muitos prejuízos e dívidas. E essa situação vai fazer o quê? Com que eles aumentem o controle sobre essas colônias aqui na América. Então, uma forma deles garantir os lucros sobre a colônia, né? E recuperar, então, a economia após a guerra. Aí a Inglaterra vai impor a esses colonos que eram acostumados com self-government, né? Que seria uma expressão do autogoverno, elas se governavam, elas se controlavam, digamos assim, né? Sem interferência da coroa, diferente do Brasil, por exemplo, a Inglaterra começa a interferir diretamente, tenta controlar essas colônias. E aí ela impõe leis como a lei do açúcar, que era uma taxa de importação sobre o açúcar que fosse comprado fora das Antilhas Britânicas, a lei do selo, qualquer documento deveria ter um selinho lá. Então, para validar o documento, para ser um documento legal, precisava ter o selo.
os atos de Stolchen, que também era uma taxação sobre a importação de diferentes produtos, ou seja, para tudo que os colonos iam fazer se cobrava impostos. E era uma forma, então, de conseguir dinheiro e acirrar cada vez mais os colonos ingleses. Uma das leis criadas e que acabou gerando algum bafafá aí, né, um fato bem curioso, bem famoso em relação à Revolução Americana, é a Lei do Chá. Tá? Essa Lei do Chá de 1773, os colonos eles não podiam mais vender chá diretamente para as Índias. Todo chá deveria ser negociado pela Companhia Inglesa, tá? Então, pela Companhia das Índias Orientais, ou seja, eles iam ter um controle sobre todo aquele chá ali, tá? O que isso vai gerar? A festa do chá de Boston, ou seja, os colonos vão se revoltar contra a metrópole e no final do ano de 1773, eles vão se disfarçar de índios, vão invadir um navio no porto de Boston e atiram ao mar todo o carregamento de chá da Companhia das Índias Orientais. Tá? A população está insatisfeita com o que a Inglaterra está fazendo e faz um protesto. Em contrapartida, a Inglaterra vai retalhar esse fato e vai estabelecendo novas leis, então que ficaram conhecidas como as leis intoleráveis. Por exemplo, o porto de Boston ia ficar fechado até que todo prejuízo fosse pago, os funcionários ingleses seriam julgados em outra colônia ou na própria Inglaterra, o governador de Massachusetts teria poderes excepcionais, as tropas inglesas iam ficar aquarteladas em Boston, então leis que eles não estavam mais suportando. E aí o que os colonos ingleses vão fazer? Vão fazer o primeiro Congresso Continental, um caminho para a independência. Nesse primeiro Congresso Continental, que acontece na Filadélfia, só 12 colônias participam, em 1774. Em 1775, aqui é para escrever 1774, o segundo Congresso é 1775. As 13 colônias vão participar. E se tem em pauta a independência dessas 13 colônias. Tá? Nesse segundo congresso, vai ser criado o Exército Colonial e uma comissão liderada por Thomas Jefferson para redigir a Declaração de Independência, que defendia a liberdade e o direito individual. Essa declaração ficou pronta e foi promulgada em 4 de julho de 1776. Uma das características dessa declaração era a defesa da liberdade, mas essa liberdade ela se limitava à liberdade econômica e à autonomia dos estados em relação à Inglaterra, visto que eles não aboliram a escravidão. Ok? Aí, em 1787, é promulgada a primeira Carta Constitucional, a primeira Constituição deles, tá? Mas não se resolve as brigas entre colônias do Norte e colônias do Sul, elas ainda mantêm as suas divergências. Tá? Em 1789 é eleito o primeiro presidente, então, dos Estados Unidos da América, o George Washington. Ok? Então, um pouquinho sobre essa independência aí das 13 colônias. As atividades da semana, vocês vão ler o capítulo, vão fazer a questão invertida e você é o historiador. Páginas 166, páginas 170 e 171. A atividade da semana para postar no AVA, vocês vão fazer um quadro ou uma folha sulfite e tal, vocês vão escolher da melhor forma, sobre as 5 principais leis impostas pelos colonos ingleses, impostas aos colonos ingleses pela metrópole. E vão na internet, vão acessar os links propostos e rever os vídeos lá falando sobre a independência das 13 colônias, ok? Uma boa semana para todos!